pensando em fazer aqui uma breve recapitulação sobre manutenção corretiva, preventiva e depois vou falar para vocês um pouquinho de preditiva e mostrar alguns métodos de avaliação, tá? De parâmetros em manutenção preditiva, tá? Deixa eu ver aqui como é que eu faço para compartilhar minha tela com vocês. Aí. Então, essa daqui foi a apostila que a gente utilizou para fazer as aulas, tá? Então, aqui a gente pode começar fazendo uma recapitulação dos conceitos de manutenção. Então, quais são os dois principais conceitos de manutenção? Pode ser considerado como a engenharia do componente, uma vez que estuda e controla o desempenho de cada parte que contém um determinado sistema. E pode ser considerado como um conjunto de cuidados técnicos indispensáveis ao funcionamento regular e permanente de máquinas, equipamentos, ferramentas, instalações. E isso envolve conservação, adequação, restauração, substituição e prevenção. Aqui ele fala de alguns exemplos, como, por exemplo, lubrificar engrenagens, que é uma conservação, faz parte do conceito de manutenção. Retiração da mesa de desempenho, uma restauração, retificação, aliás, de uma mesa de desempenho, uma restauração. Troca do plugue de um cabo elétrico, uma substituição. E substituir o óleo lubrificante depois que ele termina a vida útil, conforme recomendado pelo fabricante, seria uma prevenção. Então, manutenção, a gente atua no sistema de uma forma geral, em todos os aspectos de uma fábrica, com o objetivo de evitar quebras, paradas na produção e garantir a qualidade planejada dos produtos. É claro, desses dois conceitos aqui, o mais importante para nós como técnicos, quem está no chão de fábrica, realmente, é os cuidados técnicos que são indispensáveis para o funcionamento das máquinas ou do processo produtivo como um todo que a gente está trabalhando, ok? De uma forma geral, a gente vai manter os equipamentos em condições de funcionamento normal. Isso visa sempre manter a qualidade do produto. A gente sempre fala que o principal objetivo de tudo que acontece numa fábrica é produzir com qualidade dentro do prazo. Tá? Qualquer empresa precisa, para manter a fábrica sendo competitiva, precisa se adequar a esses dois conceitos aí. E também, prevenir prováveis falhas ou quebras dos elementos de máquina. Isso a gente estamos tratando aí de uma breve recapitulação, ok? Aí, a manutenção corretiva. A gente viu que esse é o primeiro estágio da manutenção mecânica, que logo após a Revolução Industrial era somente esse tipo de abordagem que se fazia em manutenção. Nesse tipo de conceito, né, a gente só atua num processo, numa máquina, no equipamento, depois que a gente observa falhas ou quebras, tá? E por ser um primeiro tipo de manutenção, significa que ele não é mais utilizado? Não, né? A gente percebe que manutenção corretiva ela ainda acontece bastante dentro das fábricas. O que é a manutenção corretiva? Então, é definida aqui como um conjunto de procedimentos que são aplicados a um equipamento fora de ação ou parcialmente danificado, com o objetivo de fazê-lo voltar ao trabalho no menor espaço de tempo e custo possível. Então, o próprio conceito fala, né, que é um equipamento que quebrou ou está danificado e o mecânico ou técnico, vamos dizer assim, precisa fazer o máximo possível aí no menor tempo para que ele volte a trabalhar em condições normais. Qual vamos dizer assim, que são algumas coisas assim, que implica na manutenção corretiva? Custos altos, porque muitas vezes a produção
vai ficar parada e as extensões nos danos do equipamento é maior. Porque a gente sabe como mecânico, técnico, né, que quando um componente ele quebra, muitas vezes ele leva outros juntos. Então você vai trocar um, um rolamento que estourou, provavelmente você vai ter que fazer ali uma verificação de eixo, uma verificação de mancal. Pode ser que a quebra de um componente leve você a trocar vários outros. Isso demanda tempo e dinheiro também para fazer esse tipo de reparo. Ok? Falamos bastante também a respeito das fichas, né? As fichas de controle. Então, sempre que ocorre uma falha, alguém vai ter que avisar a manutenção de que ocorreu um problema. Então, aqui ele chama de ficha de manutenção corretiva. Cada empresa vai ter normalmente o nome, né? Isso aqui, mas nada mais é do que um aviso do operador de que um problema ele aconteceu. Tá? E depois a ficha ou a ordem de serviço. Né? Aí sim, depois que chega a notificação do problema na manutenção, vai ser tirado ali, né? Vai ser feito uma ordem de serviço. E essa ordem ela precisa especificar todas as informações importantes para o meu técnico chegar na máquina meio que por dentro do que está acontecendo. Precisa saber onde é que está o equipamento, qual é o equipamento, né? Quais é o defeito. Esse defeito normalmente o próprio operador ele sabe dizer qual foi o defeito apresentado pela máquina. Talvez até uma causa provável ele saiba por causa da experiência dele. Mas é claro que quem vai verificar isso é o técnico. Aí depois ele vai fazer um procedimento, vai marcar quais são as peças que foram substituídas, qual foi realmente o problema que ele encontrou. A gente falou bastante também sobre a parte de segurança, né? Sempre que for fazer uma intervenção no equipamento, seguir as recomendações de segurança da fábrica. Então, pode ser que a empresa ela tenha documentado e padronizado quais são os procedimentos de segurança, e aí você vai receber treinamento e muito importante seguir esses procedimentos. Se não tiver, tente sempre trabalhar com o máximo de segurança possível, fazendo aí uma sinalização adequada de que você está trabalhando na máquina. Normalmente isso envolve o isolamento físico da máquina e também o desligamento de qualquer tipo de parte elétrica para que você não tenha ali alguém que ligue o equipamento sem saber que tem alguém trabalhando ali dentro. A gente sabe como que isso pode gerar gerar problema, né? Gerar acidente de trabalho. Ok? Tudo bem, a gente chega em manutenção preventiva. Então, quando não se trabalha com manutenção preventiva, só se trabalha com manutenção corretiva, vários problemas eles podem acontecer, como atrasos no cronograma de fabricação, disponibilidade de máquina, elevação de custo. Para evitar esses problemas, existe o planejamento e a programação da manutenção. Tá? A manutenção preventiva é o estágio inicial da planejada. Ela obedece a um padrão previamente esquematizado e estabelece paradas periódicas com a finalidade de permitir os reparos programados, assegurando aí o funcionamento perfeito da máquina por por um período determinado. Então, exatamente a manutenção programada, né, manutenção preventiva, esse primeiro estágio da manutenção programada, ela tem por objetivo isso aí, que você determine um dia e um horário para a máquina parar. Com isso, a parte de controle e programação, ela já sabe que a máquina vai parar por um determinado período de tempo e ela não planeja produção naquele dia ou naquele período de tempo. Com isso, eu não tenho atraso. Né? A parada de máquina não planejada, um dos maiores problemas é esse, é atraso. Né? Quando uma máquina para sem planejamento, com certeza a gente vai ter algum tipo de atraso.
A manutenção preventiva, se for bem estudada e bem implementada, ela evita esse tipo de problema. E uma manutenção preventiva rodando de modo eficaz, ele vai evitar que a máquina ela pare entre uma manutenção preventiva, entre uma parada de manutenção preventiva e a outra. Então, o objetivo, isso é a quebra zero, né? Que o pessoal, as empresas falam bastante e correm atrás disso. Quebra zero nada mais é do que o, o tempo que você estipulou para a máquina trabalhar, que ela não pare em nenhuma circunstância por causa de problemas técnicos, vamos dizer assim, seja ele de ordem mecânica, elétrica ou eletrônica. Então, se você tem aí, essa semana você planejou para a máquina trabalhar de segunda a quinta-feira, 24 horas por dia, ela não pare por nenhum momento para algum tipo de reparo ou algum tipo de manutenção. Se você planejou que na sexta-feira você vai ter uma manutenção preventiva, uma intervenção, e ela vai parar, então isso já é uma manutenção planejada, já é uma preventiva, fazendo que aí o controle de produção não planeje que essa máquina esteja produzindo em funcionamento nesse dia. Ok? Quais são os objetivos da manutenção preventiva? Redução de custo, qualidade do produto, aumento de produção, preservação do meio ambiente, aumento da vida útil dos equipamentos e redução de acidentes de trabalho. A gente falou bastante sobre isso. As vantagens da manutenção preventiva: paradas programadas ao invés de paradas imprevistas, maior vida útil do equipamento, maior preço de uma eventual troca de equipamento, maior qualidade do produto final, diminuição de horas extras. Tem algumas desvantagens, tá? Que são mais esforços que as empresas têm que fazer para implementar esse tipo de manutenção, como o maior número de pessoas envolvidas na manutenção, uma folha de pagamento mais elevada, já que você vai ter pessoas com nível mais técnico trabalhando, e possibilidade de introdução de erros durante as intervenções. Ok? Pausa aqui. Acho que eu perdi aqui. Vamos falar um pouquinho de manutenção preditiva agora. A manutenção preditiva, vocês podem acompanhar aí na apostila, que eu estou compartilhando com vocês. Ela é uma fase bem avançada de um plano global de manutenção. Então, ela é uma manutenção planejada e ela já tem aspectos bem técnicos inseridos nele. Então, refere-se ao processo no qual a intervenção sobre o equipamento ou um sistema somente é realizado quando este apresenta uma mudança na sua condição de operação. Para isso, a gente precisa predizer quais são as condições de funcionamento dos equipamentos, permitindo aí que ele opere de forma contínua pelo maior tempo possível. Isso se dá através de algum tipo de controle ou um monitoramento de algum aspecto da máquina. Aqui ele fala, por exemplo, o ruído de um determinado mancal de rolamento. Tá? Então você tem aí um aspecto que você quer controlar e sempre que tiver alguma mudança nessa condição, que no caso seria o ruído, a vibração desse rolamento, tá? Você monitora isso. Você tem uma maneira de tabular esses dados e fazer um monitoramento desse aspecto da máquina. Na manutenção preditiva, você consegue indicar quais são as condições reais de funcionamento da máquina, com base em dados que informam seu desgaste ou processo de degradação.
ela consegue predizer o tempo de vida útil dos componentes das máquinas e equipamentos e condições para que esse tempo de vida útil seja bem aproveitado. Então, por exemplo, na condição de um rolamento, se a gente for monitorar o ruído do equipamento, quanto mais ruído, quer dizer que mais desgaste esse rolamento ele está tendo. Mas aí o próprio fornecedor, ele consegue indicar para você qual é o tempo de vida útil desse rolamento. Só que na manutenção preditiva, você usa a vida útil do rolamento como parâmetro, só que você consegue ter ali um monitoramento real do que está acontecendo com o seu componente. E aí você vai ter parâmetros, né, limites normais de atenção e de alerta, o que faz com que você monitore isso e planeje uma intervenção quando chegar num limite de utilização de forma segura do equipamento. Antes, é claro, que ele venha a falhar ou quebrar. Ok? Então, o conceito é o conjunto de atividades de acompanhamento das variáveis ou parâmetros que indicam a performance ou o desempenho dos equipamentos, de modo sistemático, visando definir a necessidade ou não de uma intervenção. Tá? Na prática, isso daí é bastante feito até mesmo pelo operador ou pelos mecânicos, sem nenhum tipo de processo quantitativo, mas aqui fala, por exemplo, você utilizando o toque, por exemplo, na máquina para saber uma vibração, ou então para saber qual é a temperatura do equipamento. Não é nenhum tipo de método padronizado, mas na prática isso já é muito utilizado para saber, por exemplo, né, se uma máquina está superaquecida ou se está com uma vibração fora do comum. Tá? Mas é lógico que quando a gente fala de um conceito técnico de manutenção preditiva, não é simplesmente isso. Tá? Isso é um exemplo de como que a importância da manutenção preditiva. Mas quando a gente fala de um método padronizado e monitoramento, a gente fala de algo mais técnico, como eu vou mostrar para vocês dois exemplos de manutenção preditiva mais para frente. Então, aqui a gente chega em quais são os objetivos da manutenção preditiva. Determinar, antecipar a necessidade de serviços de manutenção numa peça específica de um equipamento. Eliminar desmontagens desnecessárias para inspeção. Aumentar o tempo de disponibilidade dos equipamentos. Reduzir o trabalho de emergência não planejada, que é aquela parada corretiva, né? Impedir o aumento dos danos. No caso, como a gente falou, muitas vezes quando você tem a quebra de um componente, ele leva a outros também que precisam ser trocados, e isso gera custo. Aproveitar a vida útil dos componentes e de um equipamento. Você vai fazer isso ao máximo, né? Já que você tem um monitoramento aí regular. É muito comum equipamentos onde você tem um método de manutenção preditiva instalado, você conseguir utilizar um rolamento, por exemplo, por muito mais tempo do que o fornecedor ele te diz para você fazer isso. Aumentar o grau de confiança no desempenho de um equipamento ou numa linha de produção. Determinar previamente as interrupções de fabricação para cuidar dos equipamentos que precisam de manutenção. Então, de uma forma bem resumida, os dois pontos mais importantes quando se coloca um equipamento em manutenção preditiva, quando você quer monitorar um aspecto de um equipamento em manutenção preditiva, redução de custo de manutenção e aumento de produtividade. Okay? Então, metodologia, né, da manutenção preditiva. Para a elaboração de um diagnóstico, ou seja,
para que você tenha para que você tenha dados para tomar uma decisão, os envolvidos no problema eles precisam saber qual é o mecanismo de deterioração que leva à geração de falhas e como uma falha ela exerce ação nos componentes associados. A operação de equipamento, ou mesmo componentes em perfeitas condições, fornece alguns dados que são determinados parâmetros. Por exemplo, vibração, temperatura, pressão, esses são os parâmetros monitorados, permitindo aí executar o diagnóstico com boa margem de segurança. Então, o que a gente quer em manutenção preditiva? Monitorar parâmetros, para que você tenha um diagnóstico, uma tomada de decisão. Esses parâmetros vai depender da máquina que você está trabalhando. Pode ser que algo que você consiga monitorar e que seja importante seja as vibrações, ou pressão, ou então, como a gente vai ver, um tipo de manutenção preditiva bastante utilizada, que é a ferrografia, que é a presença de ferro nos óleos de lubrificação. Então, depende aí da escolha que vai ser feita para cada tipo de máquina. Para a implantação de de uma sistemática de manutenção preditiva em um equipamento ou sistema, o que é necessário? Primeiro, verificação de quais os componentes a operação do equipamento ela depende, quais são os mais importantes, você não vai botar em manutenção preditiva tudo que é peça de uma máquina. Verificar junto ao fornecedor quais os valores numéricos dos parâmetros que interessam à manutenção. Esses vão ser os valores de referência, né? É aquilo que o fornecedor ele indica como valores, tá? Determinar no procedimento de medição desses parâmetros que interessam a manutenção. Também fixação dos limites, que vai ser normal, alerta e perigoso. A gente vai ver um gráfico daqui a pouco que mostra esses três limites posicionados e como que isso daí ele vai permitir que você tome decisões em relação a quando que você vai fazer uma intervenção no sistema. E além, né, de você fixar esses três limites, e cada um deles precisa ter valores. Deve-se utilizar os valores estabelecidos nas especificações internacionais na ausência de dados experimentais. Com o passar do tempo, o técnico ele já vai ter esses dados em mãos e vai ser esses valores obtidos ao longo do tempo que vão ser os limites desses parâmetros aqui. Depois, a elaboração de um procedimento para registrar e tabelar todos os valores que forem medidos, normalmente uma tabela, né, um Excel, um gráfico. E determinação experimental empírica dos intervalos de tempo entre as medições sucessivas. Então, de início, você vai determinar um certo tempo aí de um intervalo, né, entre uma medição e outra, dependendo de como que anda o funcionamento da peça ou do componente que você está monitorando, esse tempo ele pode diminuir. Então aqui, ó, como eu mostrei para vocês, esse aqui é um gráfico simples, bem simples, só para mostrar como que funciona aqueles níveis de monitoramento. Então eu tenho aqui qual é o parâmetro medido, que pode ser vibração, por exemplo, e o tempo, uma linha do tempo. Então esse número 1, ele vai ser nível normal de funcionamento. Esse número 2 já começa a ter um desenvolvimento do defeito e a duração entre as medidas ela diminui. Aqui você estabeleceu, por exemplo, monitorar uma vez por mês, tá? A vibração, por exemplo, aqui você já vai diminuir essas medidas para cada 2 semanas ou uma semana. Esse número 3 é a zona de diagnóstico do defeito, então a manutenção ela já é prevista. Então, nesse ponto, chegou num determinado nível de vibração, por exemplo,
que você diz que daqui 1 ou 2 semanas você vai fazer uma intervenção no equipamento. A zona 4, a manutenção ela precisa ser realizada antes do aparecimento aqui, ó, da ocorrência da falha. Porque o objetivo é usar o máximo a vida útil do componente sem que ele falhe. Porque se ele falhar, ele vai falhar enquanto a máquina estiver em funcionamento e aí a sua manutenção preditiva não foi bem feita. Então, aqui são algumas tomadas de decisões que são feitas nesse gráfico aqui, é o mesmo gráfico, tá? Então, você, no nível de funcionamento normal, você tem algumas medidas periódicas e você mantém ela, enquanto a sua peça, seu equipamento estiver funcionando bem. Depois que aparece algum tipo de defeito, mas esse defeito ele ainda não coloca em risco o bom funcionamento da peça, essa monitoramento ele precisa diminuir. O tempo do monitoramento ele precisa diminuir. Sai, por exemplo, como eu disse, de 1 vez por mês a 1 vez a cada 2 semanas. Né? Vai chegar aqui num determinado ponto, ele colocou aqui um ponto qualquer, que o responsável técnico ele vai prever a manutenção ou a troca desse componente, tá? A duração entre as medidas ela diminui mais ainda nesse ponto, tá? Para que você tenha realmente o controle de que a peça ela não vai falhar. Em algum ponto a manutenção ela é efetuada antes de que aconteça a falha. Ok? Então, quais são as formas de monitoramento na manutenção preditiva? Então, a avaliação do estado do equipamento se dá através de medição, acompanhamento ou monitoração de parâmetros. Então, pode ser feito de 3 formas. Acompanhamento ou monitoração subjetiva, que é aquele que se dá pela percepção de algum parâmetro que está fora do comum, como, por exemplo, colocar a mão sobre uma caixa de mancal e perceber aí uma temperatura acima do normal, pegar um pouco de lubrificante da máquina nos dedos e comparar a viscosidade com um óleo novo e escutar um ruído acima do comum numa caixa de marcha. Então, nada mais é do que sentir algum parâmetro da máquina, fazendo isso através dos sentidos: visão, audição, tato ou olfato. Normalmente, quem pode fazer isso é o operador ou o próprio técnico mecânico, mas vai ser tão confiável quanto a experiência do operador. Aqui a gente não tem nenhum tipo de valor, não dá para dizer só por colocar a mão sobre por exemplo, um mancal, né? Não dá para dizer qual é o nível de vibração ou o nível de ruído. É mais por experiência mesmo. Então, pode ser usado como um método de monitoramento? Sim, mas não pode ser o único. Porque senão a chance de dar errado é bastante grande. O outro é acompanhamento ou monitoração objetiva. Aí sim, você vai utilizar medições com equipamentos ou instrumentos especiais. É objetiva porque esse equipamento que você está monitorando ali o aspecto do componente, ele vai te dar um valor de medição desse parâmetro. E não depende dos sentidos do operador do instrumento. No caso, o técnico, o mecânico, o próprio operador da máquina, não depende da experiência dele também. Depende de valores obtidos através de uma análise técnica, normalmente aí através de equipamento eletrônico. Para que isso, a pessoa que faz esse monitoramento recebe o treinamento adequado e precisa ter certeza que os instrumentos de medição eles estão aferidos e calibrados. E aí o melhor tipo de manutenção preditiva é quando você tem uma monitoração contínua. Também é um acompanhamento objetivo, porque ele vai te dar valor, tá? Só que nesse caso aqui você tem algum sistema instalado na máquina onde ele vai te fornecer
dados 24 horas por dia. Isso tem um custo alto, somente é justificado em situações em que vai ter algum tipo de retorno. Aqui a apostila ela fala de um exemplo, a Companhia Energética de Minas Gerais, uma hidrelétrica, né? Aí ele fala que ele tem uma monitoração na sede da empresa, onde os instrumentos eles estão instalados ali, monitorando parâmetros 24 horas, como vibração, temperatura de mancal, e aí são transmitidos em tempo real. Não significa que tem alguém olhando para esses parâmetros 24 horas por dia, mas nada mais é do que um programa que vai monitorar isso aí, e chegando num determinado nível, ele vai dar algum tipo de alerta, mostrando ali que uma vibração, por exemplo, está chegando num nível diferente, a um nível perigoso, onde precisa se fazer algum tipo de intervenção. Então, essa tabela aqui ela é interessante, que ela fala de alguns tipos de manutenção preditiva ou monitoramento de aspectos da máquina e as máquinas como máquinas rotativas, dispositivos estáticos, elétricos, instrumentos estruturais. Quais são alguns tipos de análise por tipo de máquina? Por exemplo, medição e análise de vibração. Pode ser feita em máquinas rotativas, dispositivos elétricos e estruturais. Medição de temperatura e pressão, máquinas rotativas, dispositivos estáticos. Medição de nível sonoro, ruído, máquinas rotativas, dispositivos estáticos e dispositivos elétricos, e assim por diante. Quais são os principais parâmetros monitorados na manutenção preditiva? Vibração, temperatura e lubrificação. Então, esses são os três mais importantes. E aí existem várias técnicas para se monitorar esses parâmetros, mas esses aí normalmente são os mais importantes: vibração, temperatura e lubrificação. Primeiro aqui, a vibração. O acompanhamento e análise de vibração são um dos mais importantes métodos de predição em vários tipos de indústria, sendo a ênfase em equipamentos rotativos, mas também aplicável em outros. Aí ele dá alguns exemplos aqui. A temperatura também é importante, por exemplo, monitorar a temperatura em mancais de máquinas rotativas. A elevação da temperatura ela pode ser resultado de desgaste ou problemas relacionados à lubrificação. Temperatura de superfície de equipamentos estacionários. Um aumento da temperatura pode indicar danos no isolamento. E temperatura em barramentos e equipamentos elétricos, que pode indicar maus contatos ou curto-circuito. Lubrificação. Não só permite economia por aumentar o intervalo de troca recomendado pelo fabricante, como também detecta outros problemas, como vedação e alguns outros aí. E aí o mais utilizado, né, nesse tipo de análise de lubrificação, como eu vou mostrar para vocês depois, é a ferrografia, que permite avaliar as condições de desgaste das máquinas, tomando por base a análise de partículas sólidas presentes no lubrificante. Ok? Então, preparei um PowerPoint aqui para mostrar para vocês alguns tipos de análise que a gente pode fazer em manutenção preditiva. Primeiro, análise vibracional. Consiste na inspeção de sistemas rotacionais, como motores rotativos, né, medindo a vibração e comparando com gráficos onde ele possui ali valores pré-estabelecidos. Desta forma, as características das respostas em vibrações associadas a defeitos comuns possibilita a identificação prévia dos mesmos nas mais diferentes máquinas, sem a necessidade de desmontagem investigativa. É como se fosse um exame antes de precisar abrir
para verificar se realmente tem algum tipo de desgaste, algum tipo de problema que precisa de uma intervenção. E aí, quando a gente fala de análise, quais são alguns equipamentos aí? Primeiro, começa-se a fazer com uma chave de fenda. Não é muito mais recomendado isso, mas coloque-se a ponta da chave de fenda onde está se fazendo a análise e escuta-se pelo cabo. Muito mais fácil fazer hoje através de um estetoscópio, que já tem um valor mais acessível. Nada mais é do que colocar a ponta do estetoscópio onde a gente está querendo fazer análise de vibração e escutar essa vibração através aí do estetoscópio. E também um analisador de vibração, que esse aqui já vai te dar valores, né? Já um tipo de análise objetiva. Quais são os mecanismos geradores de vibração? Desbalanceamento, desalinhamento e roçamento. Então, quando você tem algo desbalanceado, ele vai produzir vibração. Quando você tem, por exemplo, um desalinhamento, por exemplo, de polias, também vai produzir uma vibração. E quando você tem um roçamento, que vai produzir também um desgaste, algum tipo de vibração no seu sistema. Aqui um exemplo de um equipamento eletrônico fazendo análise de vibração num motor, e normalmente é colocado onde estão os rolamentos, né? Onde estão aí os mancais e os rolamentos, para saber quais são os valores que está sendo obtido aí nessa análise. Aqui um exemplo de um gráfico, tá? De uma análise em um rolamento, análise de vibração de um rolamento. Esse vermelho é um rolamento em bom estado, então a gente pode ver que a vibração dele está bem mais baixa do que um rolamento degradado, que seria esse aqui em azul. Também outra forma de se fazer manutenção preditiva é a análise de óleos. Permite realizar avaliações laboratoriais rápidas e precisas sobre o lubrificante utilizado nos equipamentos, tornando possível detectar os desgastes das peças móveis dos equipamentos e também quanto à presença de substâncias contaminantes. Então, nada mais é do que pegar uma amostra de um óleo e fazer uma análise laboratorial. A ferrografia, que é a mais importante delas, que é uma técnica de avaliação das condições de desgaste dos componentes de uma máquina por meio da quantificação e observação das partículas em suspensão no lubrificante, determinando seus tipos de desgaste, contaminantes e desempenho do lubrificante. A ferrografia, a espectrometria e análise de vibrações se complementam, pois de forma isolada essas técnicas elas vão apresentar limitações. Qual é o princípio então da ferrografia? Que toda máquina ela começa a se desgastar antes da falha. Esse desgaste ele vai gerar partículas sólidas. E aí a quantidade e o tamanho das partículas, elas são diretamente proporcional à severidade do desgaste, que pode ser às vezes constatado até mesmo a olho nu. Os componentes de máquinas que sofrem atrito geralmente são lubrificados e as partículas elas permanecem em suspensão durante um certo tempo. Considerando que as máquinas e seus elementos são constituídos basicamente de liga de ferro, a maior parte dessas partículas provém dessas ligas. E aí você vai ter uma amostragem. Você vai pegar uma amostragem com a máquina em funcionamento, ou algum momento após a sua parada, porque se você pega essa amostragem de óleo com a máquina parada, depois de muitas horas paradas, as partículas sólidas elas vão precipitar, elas vão para o fundo e você não vai ter uma análise efetiva.
sendo que o ponto de coleta ele precisa ser o mais próximo possível da fonte de geração de partículas. O maior cuidado está em evitar pontos após filtros ou regiões onde não ocorra homogeneização. E aí ele fala de dois tipos de análise ferrográfica, que é a analítica e a quantitativa. Ok? E para vocês terem uma noção de como que isso é feito, eu vou mostrar um vídeo aqui. Opa. Ver se eu consigo colocar. Que é um vídeo de um exemplo aqui, ó, de uma análise de vibração através de um desbalanceamento. Bom, não vou pôr o vídeo inteiro, só a parte em que ele mostra na prática como que é feita essa análise. Criamos aqui um ambiente para fazer um balanceamento ilustrativo, para que vocês tenham uma noção de quão fácil é um balanceamento em campo. Então vamos iniciar aqui. Nós temos aqui uma máquina que nós vamos utilizar um disco. Nessa máquina nós vamos utilizar o VibraCheck, que é um analisador de vibração. Nela nós temos um acelerômetro, que vai medir os níveis de vibração. Temos também um tacômetro, que vai medir a rotação do equipamento. Todas as informações vai para o analisador e com isso nós vamos conseguir direcionar o peso prova e a correção da massa para esse conjunto. Então nós vamos iniciar um balanceamento aqui. Acompanhem com a gente o passo a passo. É realizado a primeira medição para a gente avaliar qual o nível de vibração que o equipamento está tendo agora. Então, ó, vamos ver aqui o nível de vibração. O nível de vibração está na casa de 2,12 milímetros por segundo de vibração. Ele coletou essa vibração, desliga o equipamento. Notem que tem aqui uma fita refletiva. Essa fita refletiva, nós vamos colocar o peso prova na direção dessa fita, que é o ponto zero. Então, no ponto zero, nós vamos colocar um peso prova. Esse peso prova, ele tem que alterar a vibração em 30%, para mais ou para menos, para que o resultado das forças vetoras seja bem significativo. Feito a colocação do peso prova, nós vamos iniciar então novamente a medição. Feito essa medição, vamos ver para quanto foi o valor. Olha lá, com o peso prova, o valor foi para 4,48 milímetros por segundo. Então, houve uma alteração significativa da vibração. Então, ele vai calcular a medição anterior com a medição do peso prova e o aparelho vai mostrar para a gente qual é a quantidade de massa e o ângulo de correção. Então, nós vamos observar lá, o aparelho, ele está dando 87% a 174 graus. Então, a gente vai pegar esse peso prova, vai pesar ele está pedindo 84% desse peso. Então, ele vai lá, uma balancinha, pesa. O peso tem 10 gramas, ele vai pegar 87% desse peso e vai colocar 174 graus. E vai fazer uma nova leitura. Com isso, os valores têm que reduzir. Colocado o peso prova, liga novamente o aparelho e a gente vai observar para quanto que foi a vibração. Vamos ver lá, ó. Valores caiu para 0,26 milímetros por segundo. Ou seja, o balanceamento foi realizado com sucesso. As forças dinâmicas presentes funcionou. Então, pessoal, viu como que é simples um balanceamento? Nós temos toda uma ferramenta, colocação de peso, às vezes na área, às vezes tem que soldar um peso, ele é soldado, às vezes tem que fazer um furo numa hélice, numa pá, para colocar esse peso de correção. Mas fica a dica aí, pessoal, para investir em balanceamento da indústria, investimento com a equipe própria, sem contratação externa, você tendo um aparelho desse, você realiza toda a correção de balanceamento dentro da sua indústria. Muito bem. Beleza, pessoal? Então, deu para ver mais ou menos como é que se faz aí uma preditiva na prática. Na próxima aula,
vou continuar falando mais um pouquinho disso aí, um pouquinho com ensaios não destrutivos, como que uma manutenção preditiva pode ser feita através desses ensaios. E também a gente vai, a próxima matéria, a gente pretendemos falar um pouquinho aí de TPM, manutenção produtiva total. Beleza? Então, a gente já está aí com... Toda aula vai ter mais ou menos uns 50 minutos de duração. Eu não coloquei aqui um cronômetro para saber quanto que a gente está, mas acho que a gente está bem próximos aí, bem próximo de 50 minutos. Então, na próxima aula, a gente continua falando mais a respeito de manutenção, mais outro assunto importante para a gente aí, beleza? Valeu, até mais.